e abnegados amigos espirituais aqui presentes, nós damos início ao nosso encontro da noite. Que assim seja, Senhor. Temos hoje conosco a nossa querida companheira Denise, trabalhadora da nossa casa, que trará uma bela mensagem a todos nós. Boa noite a todos. Nós vamos estar refletindo hoje sobre Jesus, guia e modelo. Nada melhor do que falar sobre Jesus no dia que comemoramos o nascimento de Jesus. Deixando claro que esse é um dia que foi escolhido para essa comemoração, pois não temos ao certo, historicamente, o dia que Jesus nasceu. Então, escolheu-se um dia como se fosse dito assim. Esse dia nós vamos designar para que possamos pensar a respeito de Jesus e de suas mensagens. Então, nós vamos aproveitar para fazer isso. Vamos pensar sobre as mensagens de Jesus. Refletindo primeiramente o objetivo de Jesus ao encarnar aqui na Terra. Jesus veio com o objetivo da implantação do reino de Deus. As pessoas que viviam naquela época, Jesus nasceu no meio da cultura hebreia, Jesus era hebreu, e esse povo já vinha recebendo ao longo do tempo notícias da vinda de um Messias, de um Salvador. Lembrando que nessa época do nascimento de Jesus, o povo hebreu era escravo. Os romanos, eles dominavam grande região e o povo hebreu, então, eles não aceitavam essa situação de escravo. Eles tinham que pagar altos impostos. E para eles, a coisa que eles mais almejavam era a liberdade. Então, esse povo esperava ardentemente o Messias, porque eles imaginavam que o Messias seria alguém que viesse libertá-los do jugo dos romanos. Seria alguém que assumiria o papel de rei, chegaria numa carruagem de fogo, que seria um grande acontecimento. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Mas vamos entender, antes de entrar um pouco nesse assunto, o que vem a ser reino de Deus. Nós, para vivermos felizes, seja na Terra ou qualquer outro planeta do multiverso, porque sabemos hoje que não é mais universo, não temos apenas um universo, são vários, é um multiverso. Então, qualquer dos planetas, para sermos felizes, seres humanos, necessitamos cumprir a lei de Deus. Qual vem a ser a lei de Deus? A lei de Deus é a lei de amor. E muitos de nós achamos que a lei de Deus está escrita na Bíblia, mas não está. Então, aonde encontramos a lei de Deus? E Kardec, então, nos diz, na questão 621 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Só que, durante a nossa estadia em contato com a matéria, nós vamos nos esquecendo, nós vamos nos distraindo e acabamos não cumprindo essa lei.
Mas Deus é tão misericordioso que o que ele faz? Ele manda frequentemente pessoas que encarnam entre nós para nos lembrar dessa lei. Kardec foi uma das pessoas, e Kardec, muito inteligentemente, dividiu a lei de Deus em 10 leis para facilitar a nossa compreensão. E ele deixou essas 10 leis gravadas, escritas no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Então, a terceira parte inteirinha contempla a lei de Deus. Não temos mais desculpa de falarmos que nos esquecemos, porque frequentemente somos lembrados e temos por escrito. Então, para que o reino de Deus fosse implantado aqui na Terra, Jesus teria que contar com que nós, seres que vivemos nesse planeta, cumpríssemos a lei de Deus. E não é bem isso que acontece, a gente sabe que nós temos grande dificuldade, nós pegamos atalhos e frequentemente somos visitados pela dor e pelo sofrimento que fazem com que retornemos para o caminho. Então, Jesus veio também para que pudéssemos pegar o caminho reto. Qual seria esse caminho? Para quê? Esse caminho vai nos levar aonde? Nos levar ao encontro com Deus. E quanto mais estivermos conectados com Deus, mais felizes seremos. Mas vamos refletir um pouco mais sobre a figura de Jesus. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus é o governador da Terra. O que significa isso? Jesus, ele recebeu de Deus a incumbência de criar esse planeta e de cuidar de tudo aquilo que acontece nesse planeta. Só que ele não faz isso sozinho, ele tem alguns ministros, algumas entidades, espíritos puros que trabalham junto com ele nessa tarefa de administração do planeta Terra. Então vamos pensar o seguinte: quando Jesus encarnou, ele não poderia ter incumbido alguns desses ministros para virem junto com ele para facilitar a tarefa dele? Poderia. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus incumbe 2 espíritos, José e Maria, para estarem a cargo, que ele ficasse sobre os cuidados desses 2 espíritos. Segundo Kardec, a nossa encarnação só se completa aos 7 anos de idade. Então, Jesus, enquanto ocupando um corpo de carne, um corpo igual ao nosso, ele obedeceria às mesmas leis que nós obedecemos. Então, a evolução dele não seria diferente da nossa. Se a nossa encarnação se completa aos 7 anos, a dele também. Se nós dependemos de pais para garantir a nossa sobrevivência, para garantir a nossa instrução, para garantir que possamos ser pessoas de bem, ele também. Ele depende, porque nós só temos plena segurança das coisas quando a nossa evolução física está completa.
Enquanto o nosso cérebro não se desenvolve, não tem como exigir as coisas. Não tem como exigir de uma criança de 4 anos que ela tome as mesmas atitudes de uma pessoa de 21 anos. Então, Jesus necessitava dos mesmos cuidados que nós necessitamos, da mesma educação, do mesmo acompanhamento para que ele conseguisse cumprir plenamente a sua missão. E a vida de Jesus, nós sabemos que foi cercada por dificuldades. E nós achamos que nós estamos no planeta Terra a passeio. Então, quando nós temos dificuldades, estamos sempre reclamando, estamos sempre de mau humor, estamos sempre descontentes, quando não nos revoltamos contra Deus. Mas não paramos e pensamos, se Jesus é guia e modelo, vamos analisar como foi a vida dele, para que possamos pensar um pouco na nossa. Então, eu levantei 3 situações logo no início da vida de Jesus para começar nossas reflexões. Primeira situação, gravidez de Maria. Maria fica grávida e José a repudia. José era mais velho que Maria. E a gente hoje aceita as coisas de uma forma diferente. A mulher tem um papel na sociedade diferente daquela época, tem um lugar na sociedade, consegue fazer determinadas coisas que antigamente não fazia. A mulher era tida como objeto, era propriedade do homem. Então, o que significava naquela época o repúdio? Era quando um homem estava denunciando uma mulher de adultério. E ao fazer isso, a mulher denunciada corria um risco de ser punida. E qual era a punição? Ser morta por apedrejamento. Então, José, quando repudia Maria, ele queria repudiar em segredo, para que ela não corresse o risco de ser apedrejada. Mas ao repudiar, ela corria esse risco. E aí o plano espiritual intervém, fazendo que José compreendesse o que significava aquela encarnação, que ele seria pai de Jesus. Segunda dificuldade. Maria, quando estava no final da gravidez, ela teve que percorrer um longo caminho até Belém, na Judeia. Por quê? Na época de Jesus, o povo hebreu, eles eram divididos em tribos. Seria para comparar, para que pudéssemos entender mais ou menos, seria a mesma coisa que os estados. Então, eles moravam em determinadas localizações e o povo pertencia àquela tribo. José era da tribo de Judá. E quando os governadores das tribos queriam contar a população, eles contavam só os homens e eles chamavam todos os homens para que voltassem ao lugar de origem, ao lugar onde aquela tribo ocupava, o lugar físico. José, sendo de Judá, ele tinha que retornar. José morava em Nazaré, na região da Galileia, e ele tinha que voltar em Judá para responder o recenseamento. Era uma obrigatoriedade. Segundo o Guia de Israel, pelas estradas da época, esse percurso de Belém até a Galileia, ou melhor, de Nazaré até Belém,
distava 145 quilômetros. Hoje em dia, 145 quilômetros não é nada, é tranquilo, com estradas, algumas boas, outras nem tão boas, com carros potentes, em 1 hora e meia, quando muito 2 horas, nós percorremos esses 145 quilômetros. Mas na época de Jesus não era assim, as distâncias eram percorridas a pé ou em lombo de animais. Só tinha animal quem era rico. Então, e José não era rico, muito provavelmente eles fizeram esse percurso a pé. Em final de gravidez, 145 quilômetros caminhando, é um bocado de quilômetro, né? É bem difícil. Além disso, a cidade, ela não tinha uma estrutura que comportasse o tanto de pessoas que iriam até ela, porque tinha uma população flutuante, essa população tinha que retornar. A cidade não estava preparada para isso. Quando José chega em Belém, as hospedarias estavam todas lotadas. E José, então, se vê numa situação complicada. Maria, em final de gravidez, sem ter aonde se hospedar. Aí, alguns autores dizem que José se hospeda em uma estrebaria. Outros autores dizem que José busca uma caverna. Mas o fato, isso é um detalhe apenas, mas o fato é que Jesus nasce numa situação bem precária. Terceiro caso, terceira dificuldade. Então, eu disse no começo para vocês que o povo hebreu estava esperando o Messias, que o Messias, tinha-se a ideia que o Messias seria um rei que viria com um grande acontecimento. Então, o que acontece? Herodes, que era o rei de Roma, que dominava tudo, ele tinha medo, porque na cabeça de Herodes, o Messias ia chegar e ia tomar o poder de suas mãos. Então, o que Herodes estava atento naquela época? Porque os profetas, eles foram falando da época aproximada do nascimento de Jesus. Então, o povo sabia que seria mais ou menos naquela época. Herodes estava atento. Herodes fica sabendo do nascimento de Jesus, mas ele não sabia onde isso tinha ocorrido. Ele tenta saber, procura, mas não consegue encontrar. Então, o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mais uma vez, o plano espiritual intervém, avisando José que partisse para o Egito e ficasse lá até segunda ordem. E José, então, fez isso. José e Maria percebem que Jesus era uma criança diferenciada. Muitas atitudes que Jesus tinha eram percebidas que não eram atitudes iguais às crianças da sua época. E naquela época, a educação das crianças era feita pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos doutores da lei, porque a cultura era a cultura religiosa. Não existia essa infinidade de livros que temos hoje, essa infinidade de informações. Era basicamente, as discussões se davam em cima da Torá, que é a lei do povo hebreu. Era o que tinha de documento do povo hebreu. E quem dominava isso eram, então, os sacerdotes, fariseus, doutores da lei. E Maria queria que Jesus tivesse uma boa educação. Então, o que ela faz?
por elas ter um parentesco com pessoas ligadas aos sacerdotes, ela busca a sinagoga, busca os sacerdotes, pedindo que recebessem Jesus para educá-lo. É a primeiro anúncio que temos de nepotismo. Porque Maria, ela era prima de Isabel. Quem é Isabel? Mãe de João Batista. João, aquele que batizou Jesus. Isabel era casada com Zacarias, e Zacarias era sumo sacerdote. Ele tinha um papel muito importante na religião, no templo de Jerusalém. Então, Maria usa esse parentesco com Zacarias para pedir que os sacerdotes recebessem Jesus para educá-lo. Mas quando Maria retorna ao lar, Jesus a chama e lhe pergunta: por acaso não estaria eu cumprindo a vontade de meu pai? Então chama a atenção de Maria, ele ainda era bem jovem, chama a atenção da sua mãe em relação ao comportamento dela. E segundo o livro Boa Nova de Humberto de Campos, ele diz que Jesus então se encaminha humildemente à carpintaria do seu pai e lhe pede emprego. E nós vemos então aí o começo das atitudes de Jesus com relação à sua missão. Jesus sempre buscou o quê? Estar cumprindo a lei de Deus. Jesus sempre buscou a comunhão com Deus. Jesus estava em comunhão com Deus, trabalhando na marcenaria de José. Ele estava em comunhão com Deus quando curava as pessoas que o buscavam. Ele estava em comunhão com Deus quando ele andou sobre as águas. Ele estava em comunhão com Deus quando multiplicou os pães. E esteve em comunhão com Deus no momento de sua crucificação. Em João, capítulo 16, versículo 33, nós temos a seguinte frase de Jesus: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, o que Jesus vem nos falar? Fazendo uma ligação com as 3 situações levantadas. Jesus vem nos dizer: nesse mundo, todos vós tereis dificuldades. Alguns autores trazem a palavra provas, outros autores trazem a palavra tribulação. Mas o que quer dizer isso? Que teremos problemas, que teremos desafios, que teremos dificuldades, todos nós. Por quê? Porque são esses desafios, esses problemas que fazem com que cresçamos, com que nos fortaleçamos. É através do problema, do desafio, que a nossa inteligência se desenvolve. Então, quando encaramos uma coisa como sendo ruim, porque nós não queremos ter problema, nós não queremos ter trabalho, nós não queremos ter tribulações, na verdade, isso é uma coisa boa. Porque se nós temos o objetivo, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, para que pudéssemos crescer. Simples e ignorantes no sentido de sem conhecimento, sem desenvolvimento, nem dos sentimentos, nem da inteligência. Então, o nosso papel é aprender a melhorar o nosso sentimento, aprender a amar e aprender a desenvolver a nossa inteligência. E para isso, então,
Nós necessitamos da prova, nós necessitamos do contato da matéria, nós necessitamos da dificuldade. Mas aí Jesus fala, animai-vos. Então é uma notícia boa para a gente ter força, ter coragem. Animai-vos. Eu venci o mundo. E o que ele quis dizer com isso? Primeiro que, na época que ele viveu, a situação, as condições eram muito mais difíceis do que as condições que temos hoje. Jesus morava no deserto, mas não tinha ar-condicionado. Não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, não tinha internet nem computador, não tinha celular, não tinham cadeiras estofadas, não tinham casas confortáveis que nem temos. Jesus, nessa situação, conseguiu vencer o mundo. E nós que temos tudo isso? Será que nós não estamos em uma situação bem melhor para que possamos vencer o mundo? E o que significa vencer o mundo? Nós temos a necessidade do contato com a matéria, mas nós não podemos nos deixar escravizar pela matéria. Nós não podemos viver em função de só ter coisas, buscar poder, buscar a glória, buscar a fama. Quanto se faz para que tenhamos curtidas na internet? Nós hoje temos a nossa energia voltada para muitas coisas ligadas à matéria. Só que a época que desencarnarmos, essas coisas todas ficam. Não é conquista real. E o que é conquista real? As conquistas do espírito. São as virtudes que desenvolvemos, são as amizades que estabelecemos, são os vícios que suplantamos, os defeitos que percebemos e lutamos para vencê-los. É melhorar o nosso sentimento, é aprender a amar. É aprender a nos relacionar melhor com as pessoas, aprender a entender que todos somos diferentes e que é necessário que essa diferença seja respeitada. Então, essa palavra de Jesus é uma palavra de entusiasmo, é uma palavra de incentivo. E mesmo depois de tudo isso, nós sabemos como terminou a vida de Jesus. Jesus foi julgado e foi condenado à crucificação. Algumas pessoas, alguns autores bibliográficos falam que Jesus nessa época chorou por medo da cruz. Na verdade, Jesus chorou sim, mas não por medo da cruz. Jesus nunca teve medo. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem qual era a sua missão, qual era o seu papel. Afinal, Jesus é o governador do planeta. E por que Jesus chora? Jesus chora pela nossa opção na época. O que aconteceu? Pilatos resolve levar Jesus e Barrabás para que o povo escolhesse. Quem que o povo escolhe? Barrabás. Então, por que Jesus chora? Porque Jesus sabia que ao escolhermos Barrabás, nós estaríamos nos comprometendo muito. Nós temos o livre-arbítrio, isso é, nós temos a possibilidade da escolha, de escolhermos os nossos caminhos.
livre-arbítrio individual, mas também nós temos o livre-arbítrio coletivo, livre-arbítrio de uma população, de uma raça, de uma casa. E aquele povo, então, escolheu coletivamente. Portanto, assumiram coletivamente uma dívida. E o que significava isso? Que muitos de nós estávamos lá, que nós estaríamos retardando a evolução espiritual do nosso planeta em muitos anos. Isto é, nós estaríamos retardando a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Estaríamos escolhendo a não sermos felizes por mais alguns anos. E mais de 2.000 anos se passam, então. E o que nós hoje vivemos? Vivemos uma era de transição planetária. Nos informam os espíritos que o nosso planeta, que hoje é um planeta de provas e expiações, que isso quer dizer que ainda existe mais mal do que bem na Terra. Nosso planeta está mudando para planeta de regeneração, onde o bem vai ganhar cada vez mais lugar e o mal perder. Isso quer dizer que seremos mais felizes. Isso poderia ter acontecido há 2.000 anos atrás, se nós na época tivéssemos escolhido Jesus. Se Jesus não tivesse sido crucificado, ele teria mais vários anos entre a gente, talvez nós tivéssemos compreendido melhor a sua mensagem naquela época e estaríamos hoje cumprindo a lei de Deus. Seríamos um planeta feliz. E aí Jesus então fala para Deus no momento da sua crucificação: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E com essa frase, Jesus está atestando a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, e hoje nós colhemos o fruto disso. Bem, mas no início da nossa fala, nós dissemos que falaríamos sobre Jesus guia e modelo. Falei bastante até agora, mas não citei o fato em si. E agora podemos falar. Com uma frase de João, que está no capítulo 14, versículo 6. Jesus fala: Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Isso quer dizer que Jesus é nosso guia. Primeiro, o caminho. O é um artigo definido, quer dizer, não existe outro caminho, só um caminho. E é esse caminho que Jesus vem nos mostrar qual é. E onde leva o caminho? Já falei, leva até o Pai, leva até Deus. E por que Jesus então é guia? Quando eu saio aqui do Kardec e vou para minha casa, eu preciso de um guia? Não, eu sei o caminho. Cada um de vocês, ao sair daqui, vão precisar de um guia? Não, todos vocês sabem o caminho até a casa de vocês. Então, quem que precisa de guia? Quem não sabe o caminho. Se uma pessoa está parada, sentada, ela precisa de guia? Não, ela está parada. Então, o que isso quer dizer? Precisa de guia aquele que está em movimento, que está fazendo coisas.
e que está tentando chegar até Deus, mas não sabe o caminho. Então, Jesus é o guia por isso. Ele sabe o caminho e ele está nos ajudando a nos mexermos, a termos atitude. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é nosso modelo. E por que Jesus pode ser modelo? Quando o planeta Terra foi criado, ele foi criado por Jesus. Quando Jesus recebe das mãos de Deus essa incumbência de criar o nosso planeta, Jesus já era um espírito puro, um espírito que havia percorrido todo o caminho para a evolução. Ele já conseguiu ser um espírito evoluído. Nossa Terra foi criada há 5 bilhões de anos atrás. Então, há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Se todo esse tempo Jesus já era espírito puro, imagine hoje. E Emmanuel nos fala que os planetas aonde Jesus fez a sua evolução já nem existem mais. Se Jesus já percorreu esse caminho há tantos anos atrás, quer dizer que Jesus está muito craque, não está? Está sabendo muito bem como que é esse caminho, como que se percorre esse caminho. Então, ninguém melhor do que ele para ser nosso modelo. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, será que Jesus, tendo toda essa experiência, será que nós somos melhores do que ele para decidir o nosso caminho? Eu colocaria toda a minha crença em Jesus, com todo esse percurso feito. E podemos pensar também uma outra questão. Jesus, enquanto esteve conosco, ele não escreveu nada. Quem que escreveu? Nós temos o Novo Testamento que fala sobre os ensinamentos de Jesus. Esse Novo Testamento ele foi escrito depois que Jesus morreu, por pessoas que conviveram com Jesus e por pessoas que conviveram com pessoas que conviveram com Jesus. Inicialmente, quem trouxe o ensinamento de Jesus para nós foi Levi, que nós conhecemos como o apóstolo Mateus, que é o primeiro evangelho do Novo Testamento. E o que aconteceu? Enquanto Jesus pronunciava seus ensinamentos, Mateus anotava. Então, aquilo que chega até nós através do Novo Testamento é uma visão daquelas pessoas que conviveram com Jesus. Só que Jesus não precisava escrever. Por quê? Porque Jesus era o evangelho vivo. Ele era o exemplo. Jesus nunca descumpriu a lei de Deus nenhuma vírgula. Então é por isso também que Jesus pode ser chamado de modelo. Ele não precisou escrever, porque ele executou, ele cumpriu, do começo ao fim de sua vida. Então hoje, véspera de Natal, que nós somos convidados a refletir sobre o papel desse Espírito que nos abriga, porque ele é o governador do nosso planeta. Qual é a conclusão que nós chegamos? Eu cheguei a várias conclusões. Vou levantar junto com vocês para que nós possamos
no dia de hoje, refletirmos juntos a respeito. Se Jesus teve as suas ações, e se algumas pessoas registraram através do Novo Testamento, será que não devemos passar a estudar o Novo Testamento? Nós espíritas, muitas vezes ficamos presos ao Evangelho segundo o Espiritismo, não que isso seja negativo, não é, muito bom, é bom ler, bom estarmos em contato com as obras espíritas, mas precisamos ir além. Emmanuel, ele nos trouxe, através da psicografia de Chico Xavier, vários e vários textos explicando o Novo Testamento. Por quê? Porque os ensinos de Jesus ainda não foram esgotados. Mesmo com vários textos de Emmanuel, ainda existem versículos, capítulos não explorados. E Kardec nos fala que a doutrina espírita é uma doutrina em crescimento. Então, está nos conclamando, vamos estudar o Evangelho, o livro do Novo Testamento, além das obras espíritas. Vamos trazer esse ensinamento de Jesus para os nossos dias. E se Jesus veio até nós para implantar o reino de Deus, qual é a nossa responsabilidade enquanto espírita e enquanto ser que está vivendo nesse planeta depois de 2000 anos da sua passagem, que temos uma vida confortável? Não é auxiliar nessa implantação? Não é nos comprometermos com Jesus? Porque enquanto houver uma só pessoa passando dificuldade, enquanto houver um ser apenas que precise vasculhar o lixo em busca de comida, enquanto houver uma criança apenas que não seja acolhida por pais que sejam responsáveis por ela, enquanto houver um idoso apenas abandonado por seus familiares, o reino de Deus não terá sido implantado aqui na terra. E nós ainda estaremos muito longe de sermos felizes. Então, meus amigos, que essa reflexão cale fundo no nosso coração no dia de hoje. Que a mensagem do Cristo fale ao nosso coração e que, a partir de hoje, nós nos comprometamos com Jesus a auxiliá-lo na implantação do reino de Deus aqui na terra.